Deus, ele fala e ele chega para resolver, para trazer respostas, né? Você consegue entender, né, pela palavra de Deus, que todo aquele que promete pode falhar, o homem, mas Deus não, né? Deus, ele, as promessas dele é infalível, nosso Deus é imutável. Então, se Deus te fez uma promessa, né, fique aqui até o final da live. No final da live nós teremos oração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Já vai compartilhando a live para alguém que precisa, para alguém que precisa da palavra, né? Fique à vontade para você enviar essa live para alguém, que Deus ele venha falar com você através desta palavra, né? Eu desejo que Deus ele coloque as mãos sobre o seu coração, traga gozo, alegria, regozijo no seu coração. Deus venha falar poderosamente com você, né? Ele venha te sustentar pelo poder e a misericórdia do Senhor Jesus, né? Deus tem feito maravilhas, nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque nós sabemos que muitas vezes nós fazemos um plano, nós planejamos de um jeito, mas Deus ele tem a graça e a misericórdia de fazer da forma dele, né? Ontem nós falamos sobre quando Abrão ele é convidado por Deus a sair do meio onde ele estava, né? Ontem nós estivemos falando sobre isso e é uma necessidade que nós venhamos sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, né? Há uma necessidade de nós sairmos daquilo que deixa a nossa vida do mesmo jeito, presa do mesmo jeito, tudo, né? E vai ficando tudo amarrado, vai ficando tudo preso. Deus quer um novo, né? Deus se alegra em trazer um novo para a sua vida, para a minha vida, né? Para a minha casa. Bom dia, Mabel, Paz Senhor. Bom dia, irmã Elza, Paz Senhor. Bom dia, Rutileia, Paz Senhor Jesus. Bom dia, meninos, né? Bom dia, Eliane, bom dia, Maria Tereza, tudo bem com vocês? Às vezes eu envio, né, a live para vocês, porque tem algumas meninas que estão me falando que o Instagram não está notificando, né, quando a live abre. E como nós sabemos que é a palavra de Deus, então, né, nós já sabemos de tudo que acontece, né? E às vezes eu costumo enviar assim, né? Mas que Deus, ele te faça refletir através dessa palavra. E não somente você venha refletir, mas você venha, né, a partir de hoje, que o que o Senhor te revelar, assim, o que Deus te trouxer, né, no seu coração, no meu também, né, porque eu tenho recebido muito de Deus através do Café com Palavra, né. Deus tem renovado as minhas forças a cada vez que eu estou aqui, dividindo o meu devocional com vocês. Ah, Rosé, é o seu devocional? Sim, é o meu devocional. Se eu for estudar a palavra em outro horário, né, mas esse é o devocional principal, é o primeiro do dia, é onde eu abro falando com o Senhor e depois eu vou meditar naquilo que Deus falou comigo através do café. Deus fica ministrando no meu coração durante todo o dia, queimando meu coração. Muitas vezes do Café com Palavra tem saído mensagens, né, onde o Senhor tem me levado a outros ministérios, a outros lugares para pregar a palavra de Deus, né. O Senhor ele tem me lembrado da palavra que é falada aqui, mas eu não faço outro devocional antes desse. Eu faço oração, faço meu tempo de oração, meu momento de oração, meu momento com Deus, né? Não é nem um tempo de oração, é um momento de encontro com o Pai, onde você senta e conversa. Todo dia nós precisamos sentar no colo do Pai para ouvir as direções para aquele dia, né? Eu abro meu dia, quando eu abro os olhos, é a primeira coisa que eu pergunto para o Senhor, né? Um cafezinho, gente? Aceita um cafezinho? Ó, gente, se vocês soubessem que café é esse, que café gostoso é esse, você não tem noção. Esse café aqui é muito gostoso. É daqui da nossa região. E assim, eu tenho um problema com café, alguns me fazem mal. Bom dia, Daltiele, Pai Senhor. Mas esse café não, eu posso tomar ele, graças a Deus ele não faz mal. E assim, quando nós falamos sobre sentar no colo do Pai, ouvir o Pai, eu gosto, né, de abrir os meus olhos. Eu acordo bem cedo, né, acordo às 4 da manhã, e eu pergunto ao Senhor, Deus, o que o Senhor tem para hoje? O que o Senhor quer de mim para hoje? O que o Senhor quer que eu faça? E o que o Senhor quer que eu não faça no dia de hoje, né? Porque aparentemente, aos nossos olhos, todo caminho, às vezes está ali na nossa frente, parece caminhos bons, parece que não tem nada a ver você estar naquele local, parece que não tem nada a ver você estar na companhia em determinado momento. Mas às vezes Deus não quer você em certos lugares naquele dia. Não é porque simplesmente na companhia de pessoas que vão atrasar a sua vida, não é isso. Às vezes até o seu cuidado em excesso com alguém impede o agir de Deus sobre a vida dessas pessoas. Às vezes o Senhor vai tirar você por um tempo, porque senão não cresce, não há crescimento. E o Senhor, nós queremos passar a mão, nós queremos pegar, colocar no colo. Deus também, só que Deus ele não age por meio de emoção.
Deus não é sentimental, Deus age por meio do poder. O instrumento de operação de Deus é poder. Deus age pelo poder, não pela emoção. E se nós formos parecidos com o nosso Pai, nós vamos saber a hora de corrigir, nós vamos saber a hora, né, de falar, a hora de calar. E muitas vezes Deus vai tirar você de perto de determinadas pessoas porque Deus quer tratar, entendeu? E às vezes você está tendo um problema, carregando um peso na sua vida. Ai, que peso é esse, né? Peso de fazer aquilo que não é o que Deus está falando no momento. Isso traz peso espiritual, isso traz luta, né? Gente, até para dar uma carona, você precisa de orar. Ah, o Senhor quer que você carregue, cuide de pessoas. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus quer que você cuide de pessoas. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. A irmã falando, é verdade, fico esperando. Não avisa hoje, não vou poder ficar até o final. Dia de fisioterapia. Ô, minha irmã, que benção. Depois você pega o restinho da live lá, se não conseguir ver. Então, nós ficamos ali querendo colocar as nossas mãos. Nós queremos, né, fazer do nosso jeito. Deus quer que você cuide, dê uma carona, carregue, vai lá. Sim, mas você tem que perguntar ao Senhor quando é para fazer, com quem é para fazer, de que forma é para fazer. Gente, essas perguntas salvam a sua vida, salvam a sua casa, salvam seu casamento. É sabedoria de Deus. Nós estudamos aqui no café sobre sabedoria. Não adianta você pensar que fazer a obra de Deus é pegar todo mundo e colocar no colo e sair carregando, porque não é. Não é. Tem um texto na Bíblia que diz, não oreis por aqueles que cometem um pecado de morte, né? Se você for analisar a palavra, não adianta eu chegar aqui e pregar meia palavra, não existe meia palavra, né? Eu não agrado muitas pessoas com a palavra que eu prego, e eu sei disso, e eu acho bom que seja assim mesmo. Ah, Rose, por quê? Porque se eu agradar todo mundo, né? Se você não encontra com Satanás quando você estiver caminhando, você está caminhando do lado dele, você tem que estar na contramão, ele está numa estrada, ele está passando de um lado, você tem que estar indo do outro. A gente não pode andar junto com ele. Então alguns vão te ouvir? Vão. Vai ter resistência de alguns? Vão, ouve com Jesus, né? E bora, né? Que é desse jeito aí que o Senhor ele vai fazer na nossa vida aquilo que Ele quiser, né? Peça a Deus, eu não sei porquê, né? Que eu abri aqui falando desse jeito, mas o Senhor sabe, Ele está te dando direcionamento. Pede ao Senhor, Deus é para poder fazer determinada coisa para determinada pessoa. Sabe por quê? Nós saímos do posto de oração, nós saímos do posto de vigilância, nós saímos da torre de vigilância. Os antigos faziam isso, gente, e muitos nem conheciam a Jesus, mas eles eram o que? Perspicazes, eles eram o que? Prudentes. Dificilmente, bom dia Elisete, Pai Senhor Jesus, dificilmente chegava alguém pela primeira vez na casa dos meus avós, de qualquer forma, sem eles, né, e já ia colocando para dentro. Não, meu avô sempre falava isso, você tem que ter prudência, você tem que saber, não adianta aí você vai lá, ora, e depois fala, o diabo armou um laço. Não, você não estava na sua torre de vigilância. Ah, o Senhor, eu tenho que dar carona. Não, você tem que dar carona se Deus te mandou colocar aquela pessoa dentro do seu carro. Seu carro é para abençoar a obra, sim. Mas aquela obra que Deus falar com você para fazer. Aí você se arrebenta porque você pegou alguém que estava contra o Senhor e saiu protegendo aquele que Deus estava tocando. Cuidado com isso, porque isso aí te arrebenta e arrebenta. Por que você está falando, Ruth? Porque eu tenho conhecimento de causa. Eu tenho conhecimento de causa para falar isso aqui, né? Então, assim, não preciso que você passe, né? Já estou falando aqui, meu Deus, o céu já está respondendo uma oração que eu fiz ontem, precisando dessa resposta. Glória a Deus. Então, não entra em batalha que Deus não traçou para você, não. Mas é boa intenção. Tem o ditado que o inferno está cheio de boas intenções, porque às vezes a pessoa vai fazendo a boa intenção. Mas com Deus não existe questão de boa intenção. Existe direcionamento, obediência e cumprimento da palavra, né? Nós precisamos aprender a nos posicionar. Você precisa aprender a falar não. Você precisa aprender que nem tudo é sim, nem toda hora é sim. Mas e o que vai pensar? O que quiser. Se você estiver mais comprometido com Cristo do que com a sua imagem, você não vai ficar preocupado. É bons conselhos, mas é o Espírito Santo, minha irmã, tremendamente. Eu nem lembro, não estava nem pensando nisso. Eu comecei a falar aqui, o Senhor foi. Então tem alguém que está precisando, né? E serve até para minha vida mesmo, porque eu ando
com as 4 antenas ligadas para cima o tempo todo, entendeu? Ah, Rose, chega alguém, me abraça e eu já tô ali pelo Espírito discernindo aquele abraço. Não vem não, porque aqui tem oração. Ah, mas você fala assim, parece arrogância. Não, o Senhor sabe que não é. Eu sei muito bem o preço que eu pago e de onde eu já vim com tanta ferida para hoje pensar desse jeito. Porque enquanto a gente pensa, ah, meu Deus, coitadinho, nem sempre é coitadinho. Nem sempre é coitadinho. Tem pessoas que vão fazer chantagem emocional com você para você voltar atrás, para você olhar para ele. Não, Deus está chamando todos. Te calabaçou, manai. O sangue de Jesus na cruz do Calvário foi para todos. Xarabanda, subnébia. Não é para mim, não é só para você, foi para cantar e baxéria. Às vezes você quer se pôr melhor que Deus. Deus, eu vou te dar um exemplo. Nós, como pais, é um perigo, porque nós queremos... Bom dia, Marcelo, Pai do Senhor Jesus. Deus diz que Deus corrige aquele a quem ama. O filho entregue-se a si mesmo, diz a palavra, tende a envergonhar a mãe. Por que a Bíblia diz a mãe? Porque ele saiu do ventre, ele tem uma ligação com a mãe. E vamos ser sinceros, muitas vezes a mãe sente até mais que o pai. Né? Tem casos que o pai vai passar, mas a ligação de um filho com a mãe, né, ela é totalmente diferente. Ela gerou ele no ventre, então ela sente mais, né? Elisete falando, uma vez o pastor de Cachoeiro falou que se você sabe que o irmão não paga ninguém, vai emprestar dinheiro para ele. Aí ele falou, aprende a palavra, diz que sim, sim, não, não. Com certeza, a minha vida mudou demais do ano que eu passei a falar não. Você pode? Não, por quê? Porque eu não posso. Eu não vou firmar compromisso que eu não vou poder cumprir. Não vou colocar meu chapéu onde que eu não vou poder pegar, já diziam os antigos. E a palavra de Deus, ela diz isso de capa a capa. Não adianta eu coar o mosquito e engolir o camelo, né? Eu não sei o propósito de Deus estar falando dessa forma, porque a palavra é outra, nós vamos ler aqui, no livro de Gênesis, capítulo 18. Mas Deus está falando com você, fica ligado. Você às vezes abre a porta de sua casa com quem está contra Deus, né? E quando eu falo que nós como pais, nós queremos fazer exatamente o contrário daquilo que Deus quer fazer, é porque nós como pais muitas vezes deixamos de corrigir, deixamos de fazer aquilo que precisa ser feito e Deus ele se alegra quando ele corrige, porque quando Deus corrige tanto a mim, tanto a você, produz aquilo que Deus está esperando. Gente, você quer ver um crente orar na prova. Você quer ver um crente ficar ligado 24 horas no vento? Você quer ver extrair o melhor, não é no tempo de felicidade, de bênçãos, não só, né? Aquele que é grato, ele vai manter diante de Deus, quando Deus abrir as portas, ele vai manter. Mas no momento de deserto, eu estou falando aqui, o Senhor me traz à mente a Marcela, né? Deus me traz à mente aqui a Marcela. E muitas vezes, né, por causa de testemunho, né, Marcelo? E muitas vezes você está fazendo, eu comecei com esse conselho, o Senhor sabe por quê, não é conselho meu, é o Espírito Santo guiando e direcionando, não tem nada a ver comigo aqui, né? Eu preciso ouvir isso também. E às vezes você vai pegar, colocar dentro do seu barco um Jonas, Deus falou com Jonas, vai para um lado, rebanda sube a québia. Jonas se dispôs, mas para fugir daquilo que Deus tinha mandado. Aí você pega o Jonas, coloca dentro do teu barco e você começa a afundar, começa a dar problema no seu casamento, começa a dar problema na sua vida, porque você pensa que você tem que ser melhor que Deus, bonzinho com todo mundo. Deus está falando não, você quer falar sim. Ah, Rose, nós vamos começar o dia com uma pedrada dessa? Vamos, porque eu também estou recebendo. Entendeu? Bom dia, Tati, Pai do Senhor. Meu Deus, estou maravilhado com essa palavra. Às vezes o sim, no estilo de posicionamento nosso diante de Deus. Com certeza. Aí você vai lá, você vai ter que mentir para agradar, entendeu? Gente, eu não planejei de falar nada disso aqui. A palavra é em Gênesis 18. Aí você vai fazer o quê? Você não vai falar o não. Aí você não fala um sim, mas você vai ter que mentir. E Deus está falando, eu estou te desaprovando. Eu estou te desaprovando, porque quando você precisa se posicionar e dizer um não, tu quer passar a mão naquele a quem estou tratando. E digo, por isso eu estou te desaprovando.
E aí, sabe o que acontece, igreja? Tem bênçãos que estavam vindo, tem bênçãos que estavam batendo na porta, Deus fala, vai ficar retida. A palavra de Deus diz, aquele que me confessar diante dos homens, ele será o quê? Eu vou confessar ele diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Como você nega Deus? Você nega quando a pessoa aperta você, quando aperta para fazer algo, e você, por covardia, eu não vou falar aqui diferente, porque é desse jeito que Deus está mandando, e eu tô aqui para entregar aquilo que Deus manda, não o que eu quero. Erebanda súbia. Aí você fica lá sem se posicionar, areba da súbia. Aí eu vou passar um pano aqui para mim não ficar mal nem com esse nem com aquele. Tu vai ficar mal é com Deus, xarabanda súbia. Tu vai ficar mal é com Deus, sabe por quê? Se você tá no leito é Ele que te levanta. Se você está doente na enfermidade, sou eu que te levanta. A depressão chega é Ele que te cura. Quando você precisa é Deus que te restaura. E na hora de você falar um não, andai que ele manai, manifestar aquilo que Deus já te deu para fazer, você fala não, senão eu vou desagradar. Aí Deus faz o quê? O Senhor fala, então a sua bênção está retida, porque eu disse para você não fazer e você foi lá e fez. Ai, que lebassuri, ai, decantarabai. Andarabassuia lavandara sobre a cantomenécia. Deus não é menino, Deus não volta atrás nas suas palavras, Deus não pede licença para fazer, Ele é rei, Ele é dono. Se é Deus que quer fazer, deixa Deus fazer. Carai, que nebre a súbia. Pensa tu que pode tirar alguém da minha mão? Carabanda súbia. O Senhor diz assim, você quer proteger, é que ela manda súbia aquele que eu estou tratando, mas digo eu a ti, assim trato eu contigo também. Andai, que lebaçou, andarabassuri, andarabai. O Senhor, Ele não precisa de você para nada. Quando você começa a pegar alguém e querer proteger quem Deus está tratando, botar no colo, tirar da mão de Deus, do tratamento de Deus, você está falando com Deus, eu sou melhor que tu. Eu posso conhecer o coração melhor que tu. Se Deus está tratando dessa forma, Ele já sabe o que tem dentro. Andar, rebada sóbria. Daí você quer colocar a tua mão e lá e pôr a mão na frente e falar, não, Deus, não é bem assim. É, Deus faz, Deus toca. Sabe por quê? O querer dele, o realizar é dele. E se tem algo que eu não faço, é pegar a prova de quem foi com as próprias pernas, não se arrependeu e ainda se volta contra Deus, porque toda vez que você começa a falar, será que precisa disso tudo mesmo? Você está olhando para Deus e falando, o Senhor é injusto de estar agindo dessa forma. Aprende uma coisa, tem pessoas que não vão mudar. Eu vi uma família de 6 pessoas descer a sepultura. E essas pessoas viram a oportunidade e não quiseram. Eu chorava, eu falei, Deus, o que é isso? E foi um por um. Foi feito de canto mené 6 sepultamento. Rimenesso que ela vai. Hoje por que você fala? Porque é parente. Foram 6 e eu falava incessantemente, não houve resposta. E você está pensando que você é melhor que Deus? Ah, não, se eu colocar a mão aqui, pode mudar. Se fosse mudar, Deus não estava tratando dessa forma. Ai, que levantar, e por simples fato de trazer no seu coração uma dúvida, quando Deus fala com você, o Senhor fala, agora tu vai ter que esperar mais. Agora tu vai voltar lá atrás, vai ter que esperar mais, porque quando eu falo, é a minha voz e não a tua. Meu Deus, meu Senhor da glória. A irmã mandou uma mensagem, falou, irmã, deixa Deus te usar. Arabaçai, Deus está falando com alguém aqui, gente, e é sério isso. Eu não falo, Deus te mostrou isso? Não. O Senhor falou assim, quando você abrir a live, eu vou falar com você, eu vou te revelar algo. E é muito forte, eu tô aqui, né, tremendo aqui. Falei, Deus, o que é isso? Eu citei uma coisa que eu tenho, é temor a Deus. É temor a Deus, desagrado marido, filho, qualquer um. Mas eu não vou contra Deus porque não dá. E eu sinto quando Deus está tratando com alguém, falando com alguém duramente, que foi muitas vezes avisado. Se tem uma coisa que a gente sente, é isso. E ontem, né, Elisete mandou uma mensagem louvando o Senhor, porque Deus falou muito com ela, né? Inclusive no final da live nós oramos por ela, Deus falando de livramentos, né?
E ela falou assim, se for mel, se for fel, você entrega. Mas eu não imaginava que Deus ia agir dessa forma no começo da live. Mas eu tô aqui como um instrumento para o Senhor tocar do jeito que Ele quiser. Por que o Senhor está falando desse jeito? Para que não haja confusão quando a gente entrar na palavra. Abraão, ele sai da terra. Ele faz aquilo que Deus está mandando. Há uma graça de Deus, igreja, nessa palavra tão grande. Há uma graça de Deus tão grande. A Marcela está testificando, está falando comigo. Quando as crianças eram pequenas, minha mãe falou que era para eu levar os meninos para minha avó paterna conhecer, pois tinha muita mágoa dela. Foi um alívio no meu coração, olha isso. É testemunho, né? Deus vai falando e vai testificando. Então, às vezes, nós vemos Abraão, sai da terra, ele vai para onde, né? Para onde eu te mostrarei. Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela. Ele se dispõe, ele não discute com Deus, ele se levanta e vai. Toda vez que Deus te der algo para você fazer e que você ficar ali teimando com Deus, mas será que é para fazer assim? Ai, Senhor, mas não é bem assim. Às vezes Deus não vai dar tempo de você ficar ali questionando, não. Tem ordem que o Senhor dá que não dá tempo de preparar nada para sair. Tem terra que Deus te manda sair que não dá tempo de beijar e despedir. Tem terra que Deus fala sai que não dá tempo de preparar bagagem. Ele ainda teve tempo porque seria o tempo que ele ficaria discutindo com Deus, ele foi arrumar bagagem para sair. Deus não tira nada de você que ele não te dê algo muito maior no lugar. Deus não tira nada de você, não tira você de nada que ele não venha suprir na totalidade daquilo que ele quer. Arebanda súbria. Deus não tira nada da sua vida que não venha sobre você coisas maiores, coisas grandiosas. E ele sai daquela terra e ele vai, né? E no caminho Deus começa a dar o direcionamento. E hoje nós vamos ver quando o Senhor apareceu a ele, né? Gênesis capítulo 18, vamos ler. Eu vou tentar ler, igreja. Apareceu o Senhor a Abraão, né? Nos carvalhais de Manre. Quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. No dia difícil, no dia de maior dificuldade, o Senhor vai aparecer. Quando fala no maior calor do dia, isso sugere-se ser o meio-dia. A qual há uma promessa sobre a vida. Na sua vida e a minha vida, né? O Senhor repreenderá toda seta, toda lança, toda seta que voa ao meio-dia. Há um livramento de Deus no dia, na hora mais quente do dia. Na hora mais quente, na sua pior hora, na hora de maior dificuldade, o Senhor vai se apresentar. Se você for obediente, andar na obediência, andar diante daquilo que Deus falou, no seu dia mais quente, na hora mais quente do dia, Deus vai se apresentar. Subir para quê? Para lembrar você e para falar, olha aqui, está acontecendo. Olha aqui, eu estou trazendo para você aquilo que eu falei contigo, a minha promessa sobre ti já está chegando. E a palavra de Deus vai dizer, levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Ou seja, quem já está rendido do lado de dentro, não tem dificuldade de perder tempo e nem questiona, ele já se prostra também do lado de fora. Quem já está com o coração totalmente rendido do lado de dentro, ele não tem dificuldade em se render, porque quando ele está rendido do lado de dentro, ele reconhece quem está ali no ambiente. E quando ele reconhece quem está ali no ambiente, o que acontece? Ele simplesmente se prostra. E como ele se prostra, eu reconheço que tem alguém aqui que tem todo o controle, tem todo o comando sobre céus e terra. Ele abre e fecha, ele levanta e abate, e eu me prostro diante desse. Eu entrego a ele, o poderio é dele, a glória é dele, a honra é dele. Calavanda sóbria. E ele fala assim, ó, eu acho linda essa palavra, né? Vendo-os, correu da porta e ele, né, se prostrou em terra e disse, Senhor meu. Ou seja, ele adorou ao Senhor do fundo do coração. Senhor meu, se acho mercê, ou seja, se eu acho favor ou graça diante do Senhor, se tem alguma coisa em mim que o Senhor se agrada, mas como que você vai falar isso para Deus desobediente? Né? Se acho mercê, né? Abraão fala com Deus. Bom dia, Viviane, Pai do Senhor Jesus.
Né? Bom dia, Regiane, também minha amiga. Paz, Senhor Jesus. Eita, Deus tremendo. Falei sobre Abraão para minha irmã ontem. Olha Deus confirmando, minha amiga. E ele fala, se acha o mercê, ó, se eu achei graça, né? Se o Senhor viu alguma coisinha, né? Ainda que mínima, ou seja, Deus chega para ver se tem obediência. Deus falou o quê? Saul por muito menos, né? Às vezes se fala, coisas grandes. Deus falou assim, entra lá, né? Destrói. Ele vai e deixa, poupa a vida de quem não era para poupar, põe no barco quem não era para colocar e pega os animais e leva para sacrifício. Deus fala o quê? Eu não te pedi sacrifício, eu te pedi obediência. Eu não te pedi para se envolver, eu te pedi para me obedecer. Eu não te pedi para envolver nessa questão, eu disse para você fazer do meu jeito. E ele faz o quê? Ele vai sacrificar. Deus não pediu sacrifício. Deus não falou com ele que queria sacrifício. E quando nós caminhamos na palavra, nós vamos seguindo, que vai dizer assim, ó. Meu Deus, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Olha isso, gente. Não passes do teu servo. Fica aí, que eu vou te servir. Olha, traga-se um pouco de água, lavai os pés, meu Deus, e repousai debaixo dessa árvore. Ele não estava preocupado com a bênção, com aquilo que Deus ia trazer. Ele estava preocupado naquilo que ele ia oferecer. Tipo, fica aí, deixa eu te servir, deixa eu te adorar. Quando você chega diante de Deus, qual que é a sua intenção do coração primeiro? Você chega para oferecer ou você está olhando as mãos? Você vê primeiro o quê? Os pés dele quando você se prostra? Ou você está de pé e vê as mãos para ver o que ele tem para te entregar? Ele chega, ele quer adorar, fala, não passes do teu servo. E que aí eu preciso trazer algo, eu preciso te adorar de alguma forma, eu preciso te servir de alguma forma, eu preciso te servir. Ele fala, olha o coração desse homem. Voltado inteiramente para o Senhor, totalmente dele, né? E nós vemos aqui pela palavra, ele fala, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore, porque debaixo da árvore tem sombra. Num dia muito quente, você debaixo de uma árvore, numa sombra, é presente de Deus. Ele fala, eu reconheço que aqui está muito quente, mas me deixa refrescar o teu dia. Ele querendo servir a Deus. E é impossível você intencionado a adorar, a servir de verdade, com o seu coração queimando pelo Senhor, não é pelo que Ele vai te dar, não é por causa de ministério, não é por causa de bênção, não é por causa de vitória. O que tem que te manter de pé não é a promessa que Ele te fez, é o seu amor a Ele. A promessa muitas vezes nos sustenta para a gente continuar crendo, mas a promessa não é a cereja do bolo, é Jesus, é Deus, é o Pai, é a Trindade. E quando nós vemos aqui na palavra, ele fala, olha, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegasses até vosso servo. Ele reconhece que quem estava ali, né? Quem estava ali não era algo comum que se via todo dia, num dia daquele, num calor muito forte. E ele chega o quê? Querendo aliviar, querendo tirar a dor, né? Querendo trazer ali, mas ele estava falando com Deus. Aí você vai olhar e falar, Deus não precisa disso, não, mas aquilo ali estava sendo transformado em adoração. Realmente, Deus não precisa que você dê conforto a Ele em nada. Deus não precisa que você dê conforto a Ele em nada, mas aquilo ali estava... O que você faz do lado de fora, muitas vezes para alguém, quando você serve alguém ou abençoa alguém, está demonstrando que você tem do lado de dentro. Você se doa, entendeu? E a palavra de Deus vai dizer, ó, chegasse até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho. Ele não foi no mercado, não, gente. Ele foi matar o novilho. Ele não foi no mercado, igual a gente vai, né? Tomou o novilho tenro e bom, ou seja, não vou oferecer para Deus qualquer coisa e nem um sacrifício que não me custe nada. Pegou o novilho tenro e bom, né? Observa a forma dele tratar Deus primeiro para você conseguir entender como Deus vai falar com ele depois. Toda ação sua diante de Deus tem uma reação. Talvez Deus já chegou ali, vou falar isso, mas ele se prostra tanto, ele se rende tanto, e vamos ver o desenrolar dessa situação. E ela foi amassar, né, o pão, e ele foi matar o novilho, ó, e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, o novilho que mandara preparar. Vê que ele empreendeu tempo, ele gastou tempo.
Ele gastou tempo para servir. Servir leva tempo. Servir com qualidade gasta tempo. Servir com qualidade demanda esforço físico e espiritual. Servir com qualidade demanda entrega. Servir com qualidade demanda você abdicar do seu tempo para fazer coisas que você não iria fazer naquele momento. Não estava programado. Mas ele fala, eu preciso servir com o meu melhor. Eu vou fazer com o meu melhor. Né? A palavra, Jesus é suficiente quando nós amamos mais ele do que tudo aquilo que ele pode nos proporcionar. É verdade, Rutilé. E a palavra diz, né? Ele permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram. Eles ficaram no mesmo lugar. Né? Aqui, quando a palavra de Deus fala, eram 3 homens de pé, tá? De frente a ele, eram 3. Então, se eram 3 homens, observa que ele teve que empreender mais tempo para poder preparar algo para eles comerem. Né? Porque não era igual a gente que tem a geladeira, o freezer, vai ali na rua rapidinho, compra, né? Você liga, passa o Pix, o mercado entrega, não, nada disso. Ou seja, sacrifício. E esse tempo, não estou criticando as facilidades, porque a gente usa, todo mundo usa, mas isso vai deixando a gente preguiçoso. Quando você acostuma com facilidade demais, você depois não sabe sacrificar. Você não sabe fazer algo, ofertar algo, fazer algo. E aí Deus vai tirar você da sua zona de conforto para você ter uma entrega maior, você entregar de forma diferente. Às vezes você está caminhando numa sociedade que todo mundo já se pegou nas facilidades. Eu estou falando do espiritual, não estou falando de comprar. E você se pegou em tanta facilidade, eu posso fazer meu devocional deitadinho aqui mesmo, eu posso estar aqui, eu posso estar a hora que eu quiser. Você tem uma liberdade, uma facilidade tão grande, mas o Senhor ele vai te pedir algo diferente. Ele vai falar, olha, com você eu estou falando de forma diferente, com você eu estou te chamando de forma diferente, porque o que eu tenho contigo é diferente. E a palavra de Deus vai dizer, então eles lhe perguntaram, Sara, tua mulher onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti. Um deles falou, daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Ali ele chega para dar a data. Dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. Qual a dificuldade de que você tem hoje para que Deus realize o seu maior milagre? Qual é a sua limitação? Deles era a velhice, né? Os costumes das mulheres haviam se encerrado em Sara. Não tinha ali, né, fertilidade, aparentemente, se olhar pelo lado humano, para que houvesse, né, um filho sendo gerado no ventre. Mas se Deus falar que vai abrir madre, ele vai abrir. Se Deus falar que vai desendurecer coração duro, ele vai desendurecer. Se Deus falar que seu tempo de choro acabou, Deus está falando que está dando um basta, acabou. E nada muda isso. Deus ele trabalha em cenários improváveis. Por quê? Porque é milagre. Deus trabalha em situações difíceis. Por quê? Porque é milagre. O que vai ficar difícil é você ficar o tempo todo murmurando e falando, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Não, para Deus não existe nada difícil. Você não tem que pensar que Deus ele ganha de Satanás nos 45 minutos do segundo tempo, nem ainda passando aperto. Gente, não é isso. Deus ele é rei, ele é Senhor. Jesus prega no inferno, quebra as cadeias da morte. Jesus ele vai, toma as cadeias da morte, ele desce no inferno para libertar. É calabanda súbria. E você está aí achando que isso que você está passando é difícil? Não, difícil é a gente crer. Mas quando você crê, o Senhor faz. E a palavra de Deus vai dizer, olha, daqui 1 ano, Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois Sara. Riu por quê? Porque estava olhando para o natural. Tipo assim, como assim eu vou dar luz? Já encerrou os costumes aqui, já tá como nessa velhice? Ela riu-se, diz a palavra. Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será na verdade darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? A coisa difícil para Deus que ele não possa fazer? A coisa difícil que Deus não possa fazer? E ele fala aqui, né, na palavra. Gente, isso aqui é tremendo. Acaso a coisa demasiadamente difícil, daqui 1 ano nesse tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ou seja, mentir para Deus. Deus está falando, você está fazendo, não, mas não é bem assim, Senhor. Você está fazendo, não, Senhor, não é bem assim. Aí você quer justificar para Deus que está tendo boa intenção. E Deus está falando, você riu sim, né?
E aqui a palavra... Bom dia, Paulo, Pai Senhor. E aqui a palavra de Deus vai dizer, ó. Então Sara, receosa, negou dizer, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim. É certo que riste. Quando você faz algo, Deus espera que você confesse a verdade. Ah, Senhor, não foi bem assim que eu falei, não é? Não, fala a verdade. Porque mesmo que Deus precise te corrigir, vai corrigir. Glória a Deus quando Deus me corrige, que eu amo quando você me corrige mesmo, porque eu não quero ir para o inferno, não. Ah, você não quer ir para o inferno porque é por causa de obediência? Não, é porque eu quero, por amor, ir para o céu com o meu Jesus, sentar no colo dele e conversar com ele. Não é medo, ah, você não quer ir para o inferno por medo? Não, você não tem que ter medo, você tem que ter expectativa, gerar no seu coração um desejo de salvação intrínseco na sua alma. Tem que estar escrito na sua alma. Eu vou estar na eternidade com o meu Senhor. Eu vou estar na eternidade com o meu Senhor. E a palavra de Deus, ela vai dizer. Quando Sara ri, observa-se que logo que ela ri, depois ela vai tentar achar meios. Aquele que duvida quando Deus fala, quando ele promete, logo na frente ele vai tentar achar outros meios de resolver aquilo que Deus já falou que ia fazer. E Sara, chama Agar para se deitar com Abrão. Por quê? Se ela duvidou enquanto Deus estava ali, não ficou difícil de duvidar depois. A igreja concorda comigo? Se ela duvidou na presença de Deus, imagina quando ele se retirou dali. Por quê? Ah, Rô, você está criticando Sara? De jeito nenhum, não é nem a unha dela. Mas isso fica de exemplo para nós. Toda vez que Deus faz uma promessa, Deus conta que você creia para que ela venha cumprir. Deus conta que você espere para que ela venha cumprir, né? E quando nós começamos aqui na palavra, a chamada da live hoje foi o seguinte, né? Falando sobre que Deus, a forma que o Senhor iria se apresentar no seu dia mais difícil, na sua hora de maior desespero, o Senhor ia se apresentar. E ele vai se apresentar. Ele vai se apresentar. Tão somente o que obedeça. No começo da live nós abrimos aqui falando. E logo em seguida o que nós falamos? Não coloca no seu barco quem Deus está tratando. Ah, você está direcionando essa palavra para alguém? De jeito nenhum. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha na minha vida o suficiente para mim não precisar jogar piada para ninguém. Eu prego a palavra. E nem planejei falar sobre isso. E Deus me mostrava. Quando eu comecei a falar, era como se eu visse pessoas com a porta de carro aberta, colocando dentro do carro pessoas que não eram para colocar. Eu comecei a falar e o Espírito Santo começou a me entregar. Pessoas abrindo a porta da casa e colocando pessoas até que dizem tementes dentro de casa e a vida dela toda amarrada. Ela abrindo a porta, o espírito de inveja entrava de maneira tão forte e ela não sabia depois porque ela estava com o corpo pesado, não conseguia arrumar a casa direito. Mas toda vez que abre a porta da casa, essa pessoa é uma luta. Entendeu? Ah, mas você está falando que nós temos que abandonar as pessoas? Não, eu estou falando que você tem que ter discernimento suficiente. Você tem que ter cuidado com o fermento dos fariseus. Você tem que saber onde você pisa. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Abraão não ficou discutindo com Deus. Deus falou, sai desse meio aí que eu vou te abençoar. Ah, mas isso que você está falando tem a ver com a palavra? Hoje nós estávamos falando ontem. Sai desse meio, sai desse lugar. Sai da mesmice. Deixa Deus fazer, deixa Deus cuidar. Às vezes você vai ficar, mas se eu colocar a mão, se eu fizer assim, Deus sabe o coração que ele vai transformar e de que forma que ele vai transformar. Eu não sou Deus, você não é Deus. E muitas vezes nós queremos tomar o lugar e fazer o papel do Espírito Santo e falar assim, não, se eu fizer dessa maneira vai dar certo. E Deus está falando assim, não, você não conhece o coração. Você não conhece o coração. Eu trago no íntimo, profundo e escondido, o oculto para fora. Você não conhece o coração. Ai, que nela, manda sobre. Você não conhece o coração. Ai, delebaçu e cantarabadai. Elebadaço está colocando prato, servindo mesa. Rinelebadaçoube. E assim como aconteceu com Ezequias, os mesmos voltaram para tirar tudo que ele tinha depois. Arabandaçúbia. E Deus está te avisando, o Senhor está falando. Ele que vai à nossa frente. Nós precisamos ter o discernimento. Deus falou com Abraão, sai, sai. Deus falou, fica, fica. Deus falou, acampa aqui, acampa aqui. Tem lugar que Deus vai preparar para você acampar, que ainda não é o destino final. É lugar que você guarda isso que eu estou falando, que Deus está falando com alguém aqui. Você vai acampar naquele lugar, vai ser curado de suas feridas, mas vai se levantar e vai seguir viagem para uma terra que Deus vai te levar. Você vai acampar ali, você vai ficar ali, mas ali não é o seu lugar de destino. Amém? Nós vamos orar, nós vamos colocar nossa vida diante do Senhor.
Quem chegou depois, eu aconselho que volte a live do começo, né? Porque a mensagem do Senhor, ela foi extremamente poderosa, né? E quando o Senhor fala dessa forma, eu já ligo todas as minhas antenas e eu já fico de olho. Porque, como dizia, né? Vovó, aviso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Amém? Vamos orar. Coloque as suas intenções de oração aí agora diante de Deus. Eu creio que você não está aqui na live por causa de mim, porque de jeito nenhum você ia estar aqui 7 horas da manhã escutando uma menina tagarela, desajeitada, falando desse jeito, de jeito nenhum. Você está aqui por causa de Jesus. E você não veio porque você quis, você veio porque Jesus te trouxe. Envia essa live, compartilha, né? Não é crescimento de perfil. O Senhor quer o que? Alcançar pessoas, quebrar grilhões, arrebentar cadeias, né? Viviane falando, Deus falou comigo. Muito obrigado, Senhor. Assim, Maria, nós vamos orar, Maria Tereza. Para quebrar cadeias, para que outras pessoas recebam também. E aí, Stephanie, Pai Senhor Jesus. Deus quer quebrar cadeias, quebrar grilhões, quer arrancar situações terríveis da nossa vida. Então essa palavra, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser replicada, ela precisa ser divulgada. Porque nós estamos aqui, não é para ficar em evidência, mas para que o Senhor fique em evidência. Peço oração pela minha avó, foi internada ontem, pneumonia. Vamos orar assim, Paulo, em nome de Jesus. Volta mesmo, porque o Senhor quer falar com você e você perdeu. É verdade, gente, eu aconselho quem chegou agora, no final da live, volta ela. Porque o Senhor falou poderosamente, né? Como diz a Stephanie, né? Se você fizer dessa forma, depois vai ficar difícil de orar. A Stephanie sempre fala isso, né? Quando a pessoa está em desobediência, aí depois fica difícil de orar. Porque simplesmente a gente pede quem? A Deus. Você fala com Deus, você corre a Deus. Mas quando não há obediência, você vai falar o que com Deus? Você vai chegar a Deus, ó, você abençoa ele. Aí Deus vai falar igual falou com Jeremias. 3 intercessões rejeitadas. Eu falei, não vou ouvir. Não clames por esse povo, porque eu não ouvirei. Desse povo eu retirei a minha paz. Pensa que coisa mais terrível, Deus tirar a paz de alguém. Você pensa, a paz de Deus. Deus me livre, eu não quero isso não. Então, vamos entrar naquilo que o Senhor tem falado conosco, amém? Vamos estar orando. Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, Pai, a minha vida, a minha casa, a minha família, rebaçou, calambai. Eu coloco a minha vida diante de Ti para a vontade do Senhor e não a minha. Eu coloco, Deus, ó Pai, diante de Ti o café com palavra, a qual o Senhor tem nos entregue por misericórdia, sem merecimento algum e sem saber fazer nada. Eu alcanço, Senhor, ó Pai, se o Senhor quiser. Eu falo se o Senhor quiser. Eu faço se o Senhor estiver fazendo, porque nada em mim há, meu Pai, para que o Senhor veja, meu Deus, e venha, Pai, olhar e falar, isso aqui dá para aproveitar. Não, não dá, não. E diante do Senhor não tem como, diante de uma glória tão grande, não tem como olhar para mim e achar que eu posso fazer algo. Deus, se o Senhor não estiver presente no café, não tem, Senhor, poder. Se o Senhor não estiver presente, não há milagre. Se o Senhor não estiver presente, não há o visitar da presença do Senhor, Pai, nos lares. Se o Senhor não estiver presente, não vai acontecer nada. E eu não gosto de perder oração nem perder tempo. Então, Senhor, se apresenta, porque eu não entreguei, Senhor, Pai, a minha vida para ninguém mais que para o Senhor. Houve um tempo, Deus, que eu tinha outro Deus antes do Senhor. Houve um tempo, Deus, que a minha vida não era totalmente sua. E por muitas vezes, por dependência emocional, achando que conhecia o Senhor, eu colocava outros na frente como se fosse o meu Deus e deixava o Senhor em segundo plano. Mas hoje, Pai, não é mais assim. Porque o Senhor, meu Deus, é o lugar, Senhor, é aquele que ocupa o primeiro lugar no meu coração. Ainda, Deus, que o Senhor quiser tirar algo, quiser fazer algo, Pai, o meu coração, ele permanece em Ti, Jesus. A minha vida permanece em Ti. Eu preciso que o Senhor se apresente agora para trazer resposta. Coloca a Tua mão sobre a vida dos meus 3 filhos. Arrebenta cadeias, prisões, grilhões, a qual o inimigo tem tentado armar e dizendo que traga, não traga, porque aquilo é de Deus que levantou, foi Deus, o projeto é de Deus, foi o Senhor que entregou, o Senhor os trouxe para a glória do nome do Senhor. Deus, eu apresento a Ti a vida dos Teus filhos. Eu apresento, Deus, a vida dos meus irmãos. Eu apresento a Ti, Senhor, as causas que eles colocaram aqui escritas, Senhor, a Paula, Senhor, pedido de oração dela pela avó. Eu apresento a Ti, Senhor, os pedidos de oração de todos que estão aqui, Pai. Coloca as Tuas mãos, que o Senhor venha repreender, Senhor, toda a atividade maligna segundo a Tua vontade.
Deus, e no nome de Jesus, que o Senhor venha passar com o teu poder, quebrando cadeias, arrancando, desamarrando, tirando aquilo que está prendendo, trazendo dor, Senhor. Deus, no nome de Jesus Cristo, os pedidos de oração que foram feitos, Senhor, aqui. Coloca as tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Coloca as tuas mãos na vida da Maria Tereza. Vai jogando por terra todo o laço, todo o embaraço de Satanás. Deus, traga alegria no coração. Traga regozijo no coração. Quebra essa corrente, Pai, porque o Senhor já está arrancando, em nome de Jesus. Eu coloco as nossas escolas, Senhor, Pai, do nosso município, o hospital do nosso município, do nosso estado, da nossa nação. Deus, em nome de Jesus Cristo, toda palavra de maldição lançada, a tua palavra diz que maldição sem causa, ela não se cumpre. Maldição sem causa, ela não se cumpre. Joga por terra, Pai, toda palavra de maldição lançada pelas costas, todo pensamento maligno, todo pensamento de derrota. Deus, eu oro para que colunas sejam curadas, ossos sejam curados, osteoporose, tudo aquilo, Pai, que tem trago dores nos ossos, Pai. Fibromialgia, toca, Senhor, e repreenda o Senhor. Toca nas articulações, arranca, Deus, todas as dores, Senhor, que tem trago inquietação, dormência nas mãos, nos pés, Senhor. Coloca as tuas mãos e vai jogando por terra no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. E eu quero te agradecer hoje, Pai, por um ano desse formato novo da tarde de oração. Eu quero honrar o Senhor, já agradecer já pela manhã, para que o Senhor venha se manifestar ali hoje às 4 da tarde, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? A irmã colocou aqui, toma, Pai, o café com palavra em tuas mãos. E é isso mesmo, eu tenho orado muito ao Senhor pelo café com palavra. Elisé está rindo de mim aqui em algo, eu não sei porquê, mas Jesus é fiel, sabe todas as coisas. Bom, quem me conhece sabe, né? Gente, do jeito que eu sou aqui, eu sou mesmo, não sou... Não tem como eu chegar aqui e ficar fingindo que eu sou outra pessoa. Eu sou totalmente atrapalhado para falar, para tudo. É demais. Deus fala porque realmente é Ele. Porque se for olhar para mim, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. E eu falo isso do íntimo do coração. Penso numa menina atrapalhada, é a minha pessoa. E Deus vai colocando a mão e vai fazendo do jeito dele. Gente, hoje, 4 da tarde, tem tarde de oração. Tem tarde de oração ali, né, na Batista Renovada. Às 4 da tarde, nós estaremos ali em confraternização. Você é nosso convidado, né? Se você quiser aparecer por ali, tira um tempinho. Faz uma forcinha, se esforça e vai lá, né? Celebrar com a gente, é um aninho, né? Desse novo formato, né? Da tarde de oração, né? A pastora Alessandra também trouxe por muito tempo a tarde de oração e nós decidimos fazer ali uma confraternização. Está ali fazendo uma confraternização às 16 horas. Nós vamos fazer uma oração e depois a gente vai estar ali tendo comunhão, né? Cada um vai levar alguma coisa, um biscoito, alguma coisa. O crente se entende, né? Quando fala de comida, se entende. Mas não dá lugar ao espírito da gula, não. Porque senão tu perde a salvação. A Viane falou, ela é assim mesmo. Benção na mão do Senhor. Jesus, tome conta, Deus. Irmã Rosânia. Ó, irmã Rosânia, elogio da senhora, eu já tô começando a acreditar. Falei com a Rutilé. Falei, Rutilé, eu tenho um carinho muito grande pela sua mãe, embora eu não a conheça pessoalmente. Mas o Senhor gerou no meu coração um carinho muito grande por ela, né? E é desse jeito. A gente vai né? O Senhor vai se apresentando, né? Como diz a irmã Anília da oração frutífera, Deus, ele vai fazendo as conexões, né? E é ele. E é bom que seja assim. Então eu quero... O Senhor tem trago pessoas sedentas por Jesus aqui nessa live. Verdade. É Deus puro. E faz uma força de estar lá com a gente hoje. Deus está vendo você ter tempo para ir na tarde de oração e você fica aí boiando aí. Vai orar, leva seus pedidos de oração, vamos dobrar o joelho, vamos guerrear junto, porque se a gente descer no joelho junto, gente, não tem Satanás que fica travando nada, não. Se você estiver andando na palavra de Deus, obedecendo o Senhor, de certo que Deus vai descer com resposta, amém? Você toma posse? Eu recebo também no meu espírito, em nome de Jesus. A Tati falando, conheço ela há pouco tempo, mas é bênção. Pois é. Amém. Louvado seja Deus. Gente, ó, até amanhã. Fica com Deus. Deus abençoa. A paz do Senhor Jesus. Já falamos 1 quilo hoje. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. E que você venha receber de Deus aquilo que está no seu coraçãozinho hoje. Que Deus venha trazer novidade no seu coração. Amém? A paz do Senhor até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. E nós estamos mantendo o horário. Nós estamos chegando cedo na live. Chega cedo porque Deus está operando na minha vida. E trazendo mais cedo, né? Já deu 7 horas, hoje foi 7h05, né?
Eu tenho que correr, porque ontem foi 7 horas. Então, o horário da live, em nome de Jesus, é 7 horas. Beijão, fica com Deus.